Olha só, a lua de mel do Lula com o Centrão já acabou. Deputados que eram considerados da base do governo estão ameaçando investigar o Lula na CPMI do 8 de janeiro. Olha, a casa do larápio de 9 dedos não está caindo, ela está desmoronando. Acompanhe só e fique por dentro. Veja o que diz a informação. O jornalista Paulo Capelli, aqui do portal Metrópolis, é ele que traz a notícia. Lula sofre ameaça de deputados que até então ele considerava da sua base aliada. Olha, veja bem, o presidente Lula é alvo de deputados da base que agora ameaçam investigar o governo com a CPMI de 8 de janeiro. Olha, quem diria? É aquela velha coisa, né? Todo mundo sabe que político do Centrão busca sempre uma chance de se dar bem. Procura cargos, procura influência, poder, dinheiro. E a gente sabe, o Lula, para poder formar uma mínima base, ofereceu muita coisa que agora não consegue entregar. E aí, não resta outra alternativa para esses deputados senão se rebelarem e debandarem do apoio ao desgoverno do Lula. A coisa está muito de tal modo que, para vocês terem uma ideia, a principal comissão que é mais importante dentro da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o desgoverno não conseguiu a maioria, o que significa dizer que o Lula teria muita dificuldade de aprovar qualquer tipo de projeto dentro da Câmara dos Deputados. Veja bem, Lula não consegue maioria na CCJ da Câmara, comissão mais importante dessa casa. O governo Lula terá que batalhar para conseguir aprovar pautas de seu interesse na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Isto aqui, gente, só vem comprovar aquilo que nós já sabemos e que nós já estamos alertando há um bom tempo. O Lula não tem governabilidade. Isto é, não tem apoio dentro do legislativo que seja suficiente para aprovar os projetos do seu governo, ainda que sejam nefastos. Até mesmo partidos que são satélites do PT, como o PSOL, em algumas matérias já deixou bem claro que não vai votar com o PT, não vai votar com o Lula. Aí você imagina o que vai acontecer com o Centrão. Ou seja, a coisa num futuro a curto, a médio prazo, é caótica para o desgoverno do Lula. Tudo indica que ele não vai conseguir governar, porque o executivo não executa se não tiver a aprovação do legislativo. Desesperado com tudo isso que está acontecendo e com a possibilidade do Arthur Lira, que comanda a casa da Câmara, travar todas as pautas do desgoverno dele, o Lula foi correndo comer, literalmente comer, na palma da mão do Arthur Lira. Pelo menos é isso que está descrito aqui também, ó, pelo próprio Paulo Capelli. Depois das declarações do Arthur Lira, mandando recado, mandando mensagem, mostrando o desastre do governo Lula, dizendo que ele está sem rumo, dizendo que ele não tem condição de tentar derrubar o presidente do Banco Central, dizendo que ele não vai empurrar uma reforma tributária com um monte de coisa para prejudicar o cidadão brasileiro, mandou um recado claro. O Lula colocou o rabo entre as pernas e foi correndo conversar com o Arthur Lira. Pelo menos é o que está já sendo reportado aqui, ó. Lula e Lira jantarão hoje após alerta do presidente da Câmara. E de fato o jantar aconteceu, não foi só o Lula, foi lá a trupe dele todinha, né? Lá os ministros, todos pedirem a bênção, o socorro do Arthur Lira, que nesse momento, meus amigos, é o homem mais poderoso do Brasil. Com a canetada dele, ele pode
mandar o Lula literalmente ir para a rua. É ele que tem em suas mãos o poder de dar prosseguimento à abertura de um processo de impeachment. E esse processo começa quando o governo ele é travado. Exatamente o que aconteceu na época da Dilma. Lá, o então presidente da Câmara travou todas as pautas. O governo não andava. Causou isso uma repercussão enorme na sociedade. Um desgosto do povo em relação ao governo. A desaprovação foi total. As pessoas foram para as ruas exigir que ela fosse deposta. Parece que as coisas estão se desenhando no mesmo caminho agora, no desgoverno do Lula. E o Lira é quem está com a bola da vez. Agora, o contrário do que está acontecendo com Lula e com a esquerda, nós vemos vitórias do presidente Bolsonaro, vitórias da direita. O pessoal está crescendo de maneira avassaladora. Preste sua atenção no que está acontecendo. Em relação ao presidente Bolsonaro, PGR pede arquivamento de investigação contra Bolsonaro sobre reunião com embaixadores. Sabe quem foi que pediu esta investigação no STF? Foi o PT, foi o PSOL, foi o PDT, toda essa base de esquerda que fazia oposição ao presidente Bolsonaro. Olha só, foi mais um tiro deles que saiu pela culatra. Não tinha nada de concreto contra o presidente. Era mera narrativa, fazendo apenas jogo político para queimar a imagem do presidente e alimentar aquelas narrativas negativas para a imagem de Jair Messias Bolsonaro. Está aí a PGR dizendo, olha, que não tem nada, não tem nenhum crime que tenha sido cometido pelo presidente, portanto, não faz sentido ele ser processado. Tem que arquivar essa investigação fajuta, litigância de má-fé. Esses partidos deveriam agora ser arrolados no inquérito por litigância de má-fé contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas é aquela coisa, gente. A direita hoje no Brasil, quanto mais se bate nela, mais ela cresce. Olha só o que aconteceu com o fenômeno Nicolas Ferreira. Veja só, eu vou chamar ele de fenômeno, né? Jair Bolsonaro é o mito e o Nicolas Ferreira é o fenômeno. Eu acho que são dois ícones, duas lideranças da direita no Brasil hoje que são inigualáveis. E aí o Nicolas fez uma coisa sensacional no Dia das Mulheres, no dia 8. Subiu à tribuna, fez ali uma apresentação caricata, crítica, incisiva, chamou a atenção, causou uma repercussão no Brasil inteiro, como ninguém poderia prever. E aí teve gente da esquerda que viu aquele blá, 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 que vai pedir a cassação dele, o Ministério Público dizendo que tem que ir para o Conselho de Ética, etc., metendo o dedo dele, querendo determinar como que a Câmara conduz as questões internas. Já é uma invasão de competências do Ministério Público, mas tudo bem. Agora, o que acontece na prática? Veja só, Nicolas, depois do que aconteceu lá na Câmara, com esta peruca, com este número circense que ele fez, o que aconteceu? Nicolas multiplica o número de seguidores nas redes sociais após episódio da peruca na tribuna. É aquela coisa, parece que Nicolas Ferreira é um político clara de ovo. Quanto mais você mexe, mais o cara cresce. O deputado federal ganhou, veja só, mais de 20 mil novos seguidores no Instagram desde o discurso que fez no plenário da Câmara na quarta-feira, usando uma peruca. Ou seja, em um dia, em menos de 24 horas. Olha, isso aqui é uma coisa fenomênica, ganhar 20 mil seguidores em um dia. Isso aqui é uma apuração que foi feita pela própria CNN. Veja só, o número é 3 vezes maior do que a média diária registrada pelo deputado federal em fevereiro, que era 6.170. Ou seja, Nicolas triplicou o seu crescimento nas redes sociais depois daquele bendito episódio. Então, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso. Enquanto o desgoverno do Lula desce ladeira abaixo, é briga interna, insatisfação, é debandada de deputados da sua base, que já é xoxa, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro ir vencendo todas as batalhas no âmbito do jurídico, desmontando todas as narrativas, e o fenômeno Nicolas Ferreira
representando muito bem a direita, defendendo os valores e as ideias que o brasileiro está aprovando. O brasileiro está aprovando, porque se não quisesse que o Nicolas fizesse aquilo, não teria causado essa repercussão toda, ele não teria ganhado 20 mil seguidores em 24 horas. É sinônimo de que o povo está aprovando o que ele está fazendo. Portanto, deve-se respeitar a democracia, porque ele foi o deputado mais eleito, e ele foi eleito justamente por ser essa pessoa irreverente, inteligente, crítica do jeito que ele é. Se você considerar o nosso trabalho importante, quer ser o nosso mantenedor, faça a sua doação conforme as tuas habilidades, conforme o desejo do teu coração. Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau, tenha um bom dia.